Já é a terceira vez ou assim que eu estou a tentar gravar este vídeo. Desta vez eu tenho um caderninho com coisas que eu quero dizer. Alô, eu sou a Ana e seja muito bem-vindo ao meu ciclo de reclamações, que é o nosso podcast, onde eu e tu discutimos assuntos aleatórios que me passaram pela cabeça às 3 da manhã. Então deixa o bilhete na entrada, pega umas pipocas e um algodão doce e vem comigo ver o circo de hoje, que é sobre o julgamento alheio, especialmente em relação a livros, mas pode ser qualquer outra coisa, está bem? Eu não gosto de julgar os outros, mas eu faço meio que inconscientemente. Eu tinha uma amiga, na verdade eu tinha duas amigas, eu vou falar sobre elas. Uma delas é a Rita, que é uma pessoa que eu conheci mais recentemente, e ela era uma moça que eu considerava muito culta. Era o exemplo da rapariga intelectual. Ela lia muito, lia livros que eu considerava o cânon dos cânones, coisas extremamente importantes e relevantes como Sartre, Dostoiévski, Tolstói. Ela lia os russos. A primeira coisa que ela me disse quando nos vimos foi: eu acabei agora Guerra e Paz. E eu, em completo choque, como assim? Deus, como é que esta rapariga leu Guerra e Paz? Esta pessoa é aquilo que eu quero ser. Mas um dia nós estávamos a conversar sobre livros no geral, estávamos a conversar de coisas que eu gostava e eu mencionei uma tragédia, a tragédia romana, de Séneca, mencionei as Troianas. Eu, Umas Troianas é um dos livros que mais me faz pensar. E ela disse-me: eu nunca li nada antes do século XVIII. Eu, como assim? E depois ela ainda faz um comentário que eu achei impressionante, que é: antes do século XVIII para mim não há literatura. É que não foi só eu não leio e eu não gosto. É mais tipo, para mim não existe. Isso para mim foi um choque, porque é assim, estamos a negar as epopeias, estamos a negar teatro, estamos a negar Shakespeare. Shakespeare é século XVII, não é século XVIII. E eu de repente pensei que se calhar estou a julgá-la demasiado. Se calhar eu estou a pensar nisto muito de um ponto de vista dos clássicos, são todos a mesma coisa, os livros que são mais relevantes, o canon, são todos a mesma coisa, eu ponho tudo num caixote e não levo em conta gostos pessoais. Eu própria não leio todos os clássicos. Já li vários, mas se me disseres, o que é que tu vais preferir? Ler Pride and Prejudice ou ler, sei lá, Frankenstein? Eu vou ler Frankenstein. E é isso que eu não considerei em relação à Rita, porque eu pensei, a Rita é a rapariga que eu quero ser. É como. Ela era um pouco mais velha do que eu, mas é tipo, quando eu for grande eu quero ser a Rita. Porque a Rita sabe imensa coisa, a Rita conhece muitos autores e eu quero ser como ela. E no entanto, ela disse-me aquilo. E isto foi contra a ideia que eu tinha da Rita. Foi contra a ideia de intelectual que eu tinha atribuído à Rita, que a Rita não se expressou assim. Fui eu que atribuí isso à Rita. E então eu julguei-a. E julguei-a muito. Outra rapariga, que já foi há anos antes da Rita, foi a Inês, que eu conheci no tempo da faculdade. E a Inês era uma pessoa que eu também considerava muito. Nós éramos as duas moças muito inteligentes na turma, diga-se de passagem. Eu confesso a minha falta de humildade, que eu tenho um bocado, tenho esse problema. Até esta conversa toda vem do facto de eu não ser uma pessoa humilde. Eu tenho a necessidade de me achar inteligente quando na verdade eu não sou. E eu já chego lá, ok? A Inês lia os clássicos. A Inês lia tudo, mas ela fazia outra coisa. Ela também lia livros do BookTok. Ela lia Fourth Wing, ela lia Acotar, e ela gostava, e ela dizia que gostava, mas ela nunca impingia a ninguém para ler. Ela era uma daquelas pessoas muito humildes nesse aspecto, que é... eu gostei deste livro, está aqui. E tipo, nunca dizia, devias ler, porque é bom, e tipo, tu vais gostar deste. Não, era tipo, eu li este livro. E estava só casualmente a dizer que tinha lido, tipo, bué livros o ano inteiro e que gostava deles. Era isso. Era uma mulher muito humilde, mas no entanto eu sentia-me no direito de a julgar por ler livros do BookTok e eu não. Recentemente eu já tenho lido muitos livros do BookTok também, porque pronto, os tempos mudaram e eu mudei. Mas na altura não era assim. Na altura eu julgava a Inês com todos os dentes que tinha na boca e sempre que a Inês falava sobre algum livro do TikTok que ela tinha lido, eu ia dizer-me: Inês, o que é que tu estás a fazer com a tua vida? Tu és uma mulher super inteligente, o que é que estás a fazer a ler estes livros? Ela dizia-me: olha, eu gosto, até foi bastante giro, foi uma leitura simples, uma leitura delicada, assim meio fresh.
Julguei tanto a Inês como a Rita e por razões completamente diferentes. Julguei a Rita por eu achar que ela era ignorante e eu julguei a Inês porque eu achava que ela poderia ser muito mais e que ela estava a fechar. Só que a Inês não estava a fechar-se. A Inês só tinha outros gostos também. Ela queria ler as coisinhas dela, estava tudo bem. Como está tudo bem, a Rita não querer ler livros antes do século XVIII, que eu acho que continua a ser uma falha, mas pronto. Porque é assim, eu adoro teatro, mas também nunca li os russos e ela também pode achar que isso é uma falha. É que é isso, nós temos esta ideia de que temos que ser, porque isto e aquilo e o outro, e na verdade não somos. Porque eu sentia-me no direito de julgar, mas eu nem sequer tinha assim tanto repertório para julgar as pessoas. E esta é que é a grande falha. Eu vou trazer um pouco do que disse Soares Daniel. Dito desta forma, até parece que é um intelectual, mas é só um usuário do Reddit que eu encontrei no r/livros. Nós temos tanta falta de leitura ultimamente e os leitores ainda não se ajudam. Em vez de julgar, recomendo algo melhor. Algo que você acredita ser superior. Seja empático e simpático. Julgar a leitura alheia não te faz mais inteligente. E ele tinha razão, o homem tinha razão. Mas, no entanto, eu tenho esta necessidade de me sentir superior. E isto é que é a parte má de mim própria e que eu reconheço e que estou a tentar melhorar, porque eu sei que nós não temos o direito de julgar os outros. É mais isto. A ideia que eu quero trazer hoje é que nós não temos o direito de julgar ninguém. Não temos. Ponto. Nós estamos completamente desabituados da leitura, que é um bom hábito e que não me posso dar ao luxo de criticar uma pessoa por ler, mesmo que seja literatura de entretenimento. Se a literatura de entretenimento já traz alguma coisa. Por exemplo, a Beatriz Coelho, que é uma TikToker que eu vejo, ela diz isto. Porque se um livro for capaz de me desligar do mundo lá fora, e às vezes do mundo cá dentro, se um livro for capaz de me transportar para um universo alternativo e me fazer esquecer dos meus problemas durante 2 horas, então Joca, naquele momento, aquele livro acrescentou-me tudo o que eu precisava. Isto era a resposta àquela pergunta básica do que é que isso te acrescenta. Nós não podemos medir a inteligência de uma pessoa baseada naquilo que ela mostra que lê aos outros. Porque se formos pegar no exemplo da Ali Hazelwood, que é uma escritora super famosa de livros de romance, ela lia fanfic. Os romances dela são super bons, é do hipótese do amor e não sei o quê. No entanto, a Ali Hazelwood é uma mulher super inteligente, super intelectual. Eu não sei em que ela é formada, se é em neurociência, uma coisa assim, mas ela é do mundo do STEM, das ciências. E esta mulher começou a esgueirar-se para o romance como uma válvula de escape para a vida dela, para as coisas que ela consome por trabalho, por necessidade. E não me torna uma pessoa menos inteligente por isso. Aliás, ela é extremamente inteligente. E isto é que me deixa irritada comigo própria. Porque eu não sou capaz de compreender que isto acontece. Porque eu sei, imagina, eu compreendo, mas eu não consigo captar porque é que eu tenho vontade de julgar a mesma. Alguém julgar a leitura alheia, os livros que tu lês, tem a mesma vibe do chato. Que se eu digo, ai, eu estou a gostar imenso de ouvir música clássica, tem sido mesmo uma experiência muito boa, comecei, olha, estou a adorar. E ele apanha a gafe que tu disseste, esquece completamente que estás a dizer, olha, estou a gostar muito, e diz-te assim, isso não é assim que se diz. E de repente, tu estás a discutir com este gajo, em vez de estarem a conversar sobre uma coisa que partilham, tipo, olha, gostamos os dois desta cena, de repente o gajo está a dizer que tu não sabes o que estás a falar porque chamaste música clássica a música erudita. Tem a mesma vibe. E é feio, fica mal. Então, eu não quero ser esta pessoa. Eu não quero ser o gajo da música erudita. Eu quero ser uma pessoa com que tu podes conversar sobre qualquer tipo de livros, podes conversar comigo sobre o livrinho A, Y, B, C, whatever, e eu vou-te saber dizer mais ou menos alguma coisa sobre ele. Porque eu gosto. Ou vou-te dizer, olha, eu nunca ouvi falar desse livro, fala comigo, tipo, elucida-me, deve ser bom, vou experimentar, algo assim. Porque é muito mais bonito seres uma pessoa humilde do que seres como eu, que eu geralmente, por fora, eu tento ser esta pessoa, eu juro que tento. Eu acho que nunca digo na cara das pessoas, tipo, olha, esse livro é uma merda, tu és um merdas porque estás a ver isso, tipo, o que é que estás a fazer com a tua vida? Estás a desperdiçá-la. Só que se aquilo é bom para a pessoa, se a pessoa está a aproveitar, se está a tirar alguma coisa daquilo que está a ler, já está a fazer mais do que muita gente. Hoje em dia nós não podemos dar-nos ao luxo de reclamar dos livros dos outros.
pergunta que aqui fica é: temos direito de julgar? Não tenho. Eu acho que não tenho. Com o estado do mundo, ser mais inteligente não se aplica para aqui, porque não estamos a falar sobre inteligência, estamos a falar sobre gostos pessoais. Não é uma questão de inteligência. E eu estou a dizer isto ao mesmo tempo que me tento convencer de que eu acredito no que estou a dizer. Eu sei, os seres humanos são complexos e contraditórios. E eu sinto que não tenho direito de julgar as pessoas, que é mau julgar as pessoas, mas parte de mim continua a achar que sou melhor do que elas. E acho que aí é que está o grande problema. É que nós temos este sentido de superioridade e que eu não acho que devemos ter. Devemos? Eu, pronto. O circo é um lugar onde eu vou mesmo ser destrinchada a todos os aspectos possíveis. E eu quero que alguém me diga porque é que eu me sinto desta forma. Se eu estivesse a conversar com a Rita, com a Inês, a Rita e a Inês, antes daqueles dois aspectos que eu considerava inferiores, eram pessoas extremamente inteligentes. Na minha cabeça. Mais inteligentes do que eu. Pessoas cultas. Pessoas com repertório. Pessoas com informação. E elas não deixam de ser isso depois daquela gafa, entre aspas, entre muitas aspas, que eu encontrei nelas. Aquele erro. Não é verdade. Aquilo não é um erro. São aspectos da personalidade delas. No caso, um gosto pessoal da Inês. De gostar de ler também os livrinhos do TikTok. E uma questão completamente louca da Rita, que é assim, eu não tenho o direito de julgar a Rita por ela não ler aquilo. De ler livros antes do século XVIII. Eu acho que é uma falha. Sim. E vou sempre achar que é uma falha porque aqueles livros são maravilhosos e se dessem uma oportunidade iam gostar. Mas estás a ver como parecemos que estamos a tentar evangelizar os outros? É que eu não quero evangelizar ninguém, mas eu sinto muito que é isso. E é isso que me irrita, é isso que me chateia. Eu não quero ser assim. Honestamente, eu não quero ser assim. E eu sei que vai haver gente a dizer tu és uma pessoa horrível. E eu tenho noção disto, eu tenho noção que sou uma pessoa horrível. Eu neste momento eu já desisti de fazer o circo como eu tinha pensado inicialmente. Eu queria fazer isto como, eu dar a minha opiniãozinha, as coisas e não sei o quê. E eu, neste momento eu quero que o circo seja completamente cru e vazio. Porque muito do que nós temos por dentro é vazio. Eu sinto isso. E assim me retiro. Portanto, se vocês não concordam com nada do que eu disse, é que eu não concordo com a questão de mim própria, de eu julgar sem perceber, praticamente. Eu consigo avaliar que julguei alguém agora, mas no momento em que o estou a fazer eu não percebo. E é isso, é uma coisa inconsciente. Passado algum tempo de ter acontecido, eu lembro-me, eu julguei que aquela pessoa não devia ter feito. É hipocrisia. Porque eu também gosto de literatura de entretenimento. Aliás, é uma excelente maneira de sair das ressacas literárias. Porque não é só um livro bom que importa para o repertório. Às vezes os livros maus também. E às vezes os livros que não se afetam em nada. E livros de entretenimento, geralmente a mim não me afetam nada. Há uns que são horríveis e vou-vos confessar. Mas às vezes é preciso tirares aquilo da cabeça. E de facto, a Beatriz tem razão. Às vezes é preciso. E eu só não consigo compreender porque é que a mim não. Porque é que inconscientemente eu continuo a julgar, mas mesmo que não queira. E é isso que me irrita. Pronto. Já disse aqui tudo o que me irrita. Reclamei de todos os cantos. Portanto, senhoras e senhores, aqui que a palhaça se retira para dar mais umas voltinhas ao circo e à própria cabeça. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum espetáculo de pensamentos. Já sabem nos lugares habituais. Tchau, tchau.